Muito bem, vamos responder as nossas perguntas. A Bíblia responde e temos tantas coisas nas Escrituras que gostaríamos de saber, gostaríamos de conhecer, de saber exatamente o que é. E uma das perguntas é: o que é o Sinédrio? O Sinédrio aparece nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, no livro de Atos, nos Evangelhos. Nós vamos encontrar ali o Sinédrio inquirindo Jesus, inquirindo os cristãos, julgando e até mesmo condenando. Então, o que é o Sinédrio? Vamos ver? O Sinédrio, no hebraico, a palavra é Sanhedrin. No grego, Sinedrion. Significa assembleia assentada ou assembleia. Seria então uma convocação de homens, formando esta assembleia para julgar. É uma associação de 20 ou 23 juízes que a lei judaica ordena existir em cada cidade. Cada cidade tinha o seu sinédrio para julgar as questões do povo. O grande sinédrio, esse grande sinédrio que foi julgar Jesus, os discípulos, o grande sinédrio era uma assembleia de juízes judeus que constituía a corte e o legislativo supremos da antiga Israel. Então este era o grande sinédrio, ali em Jerusalém, a capital. O grande sinédrio incluía um chefe ou príncipe, era o Nazi, um sumo sacerdote, que era o Cohen Gadol, um Av Beit Din, o segundo membro em importância dentro do sinédrio, e outros 69 integrantes que se sentavam em semicírculo para julgar. Antes da destruição de Jerusalém, no ano 70 da nossa era, o grande sinédrio reunia-se no templo durante o dia, exceto antes dos festivais e no sábado. Então, sempre eles estavam reunidos no templo, mas quando no templo teríamos tantas coisas acontecendo como no sábado e nas grandes festas, então ele não se reunia no templo. O sinédrio no Novo Testamento nos mostra textos como o julgamento de Jesus, em Mateus 26, por exemplo, no verso 59, Marcos capítulo 14, 55, Lucas 22, 30, João capítulo 11, 47, e no livro de Atos, no capítulo 4, verso 15, capítulo 5, 21, capítulo 6, verso 12, 22, verso 30, 23, verso 1, 24, verso 20. Nós vamos encontrar aqui o sinédrio julgando Pedro e João, enviando para a prisão, mandando açoitar, inquirindo e dizendo que eles não falassem mais neste nome, no nome de Jesus. E no julgamento do próprio Senhor Jesus, ele foi levado à casa de Caifás e ali ele foi julgado pelos principais dos judeus, julgado por este grande sinédrio. E a sua condenação foi dada pelo Cohen Gadol, foi dada pelo sumo sacerdote, dizendo que ele blasfemou, rasgou as suas vestes, porque Jesus disse que ele era filho de Deus, que ele era o Messias. E para eles isto era uma blasfêmia. Então condenaram Jesus à morte. Alguns citam, podemos pensar como surgiu o sinédrio, de onde vem, pois se a Escritura nos mostra a história de Israel. Então, alguns citam os 70 anciãos designados como auxiliares de Moisés em Números capítulo 11, de 16 a 24, como tendo sido o primeiro sinédrio. Quando Jetro veio visitar Moisés, ele então disse: olha, você não pode estar sozinho nesta tarefa. É muito grande, é muito penosa, é muita gente para ser julgada. Você vai precisar de auxiliares. Ele fez uma sugestão para Moisés, o projeto ali de Jetro, com chefes de 50, chefes de 100, de 500, de 1000,
e trazer para Moisés apenas as questões mais difíceis. Mas Deus escolhe 70 e fala para Moisés impor as mãos sobre eles para que recebessem o Espírito Santo. E muitos então dizem que esses primeiros 70 formaram o primeiro Sinédrio. Alguns sugerem que Esdras, depois do exílio, possa ter organizado uma corte político-religiosa, mais tarde dando origem ao Sinédrio como estava no tempo de Jesus. Podemos ver isso em Esdras, no capítulo 7, verso 25, e no capítulo 10, versículo 14. Bem, aí está o Sinédrio até hoje, o parlamento israelense lá. Ele é constituído de pessoas que vão estar julgando, trazendo as leis, um tipo ou uma continuação deste grande Sinédrio. Aí está. Então, sabemos que esta palavra aqui no Novo Testamento nos mostra esta reunião, esta assembleia de juízes para legislar e julgar as pessoas no tempo de Jesus. É isso aí. Muito bem, vamos a esta pergunta: o que é a Torá? É uma palavra hebraica, Torá, que pode ser traduzida como instrução, ensinamento ou lei. Torá é a lei mosaica. A Torá vai se referir aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, escritos por Moisés. Constituem a Torá, constituem a lei mosaica. Se bem que nos 5 livros nós não temos apenas a lei, mas nós temos a história da humanidade, desde a criação do mundo, a história da nação de Israel, e temos também as leis rituais, os 10 mandamentos da lei de Deus estão ali nestes 5 livros. A lei, principalmente em Êxodo 20, os 10 mandamentos, em Deuteronômio também. É também chamada, então, a Torá de a lei de Moisés, conforme alguns textos do próprio Antigo Testamento, como, por exemplo, em Josué 8:31, nós lemos: como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Então, aqui no livro de Josué, o próprio Josué se refere ao livro da lei de Moisés, ou a Torá. Em Neemias capítulo 8, verso 1, encontramos também a Torá nestas palavras: em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então, Neemias, ele cita também que Esdras está trazendo o livro da lei de Moisés para ser lido para o povo. Então, ele está trazendo a Torá. E principalmente quando se queriam ler a lei, passar a lei para o povo, era lido o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei. Então, tudo que está na lei, desde Êxodo, as leis cerimoniais em Levítico, as leis sacerdotais, encontramos também a lei de Deus, princípios para serem seguidos pelo seu povo, além das leis cerimoniais, princípios éticos. A palavra aparece nas Escrituras também, Torá, como ensinamento dos pais ou leis. Pode ser traduzido por ensinamento dos pais. Em Provérbios capítulo 1, versículo 8, nós lemos: filho meu, ouve o ensino de teu pai
e não deixes a doutrina de tua mãe. Este ensino de teu pai aqui também pode estar dentro do contexto desta palavra, Torá, lei. Provérbios capítulo 3, verso 1, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aí também é o mesmo sentido, Torá como lei, como mandamentos, como ensinos. Em Provérbios 28, verso 4, os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Então, os que desamparam a lei, que lei? A lei dada por Deus, a Torá. Então, Torá nós podemos resumir como sendo livro da lei mosaica, podemos resumir nos 5 primeiros livros da Bíblia, ou Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nós vamos ver que o Pentateuco, ou esta lei de Moisés, ela vai estar também sendo a vara, o cânon, para que toda a Escritura esteja ali confirmada e esteja dentro deste padrão de fé, deste padrão de revelação. Pois o que nós mais vemos na história de Moisés são as expressões "e disse o Senhor a Moisés", "falou o Senhor a Moisés, dizendo". É isso aí. Então você aprendeu um pouquinho sobre a Torá. É bom que leia, é bom ler a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.